Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos estrear algo inédito a pedido da equipe. Nós vamos fazer um estudo de caso. Eu não sou muito ligado em fofoca, mas existe alguns casos aqui de relacionamento, que é a nossa área, que a equipe achou interessante a gente dividir com vocês, para a gente fazer uma análise do caso, para que você aprenda com essa situação, para que você entenda onde estão os erros. Nós vamos falar de erros e acertos dentro da nossa referência, que é uma reportagem, inclusive o link dela, a fonte, onde a gente viu toda essa história, está aqui na descrição do vídeo, então para depois você clicar e ler também, se fizer sentido para você. O caso que a gente vai analisar hoje é do ator e músico, ator Aguiar, que inclusive está fazendo parte desse elenco do Big Brother Brasil, que também eu não assisto, não conhecia, e da sua esposa Maíra Cardi, que é coach, empresário, influencer digital. Bom, vou contextualizar para você a história, lembrando que o nosso objetivo aqui não é fazer fofoca, né? Nós não somos um canal de futrica, de ficar falando da vida dos outros. Nós vamos analisar a situação, a história deles, o relacionamento deles, assim como a gente poderia analisar friamente qualquer outro relacionamento, para que você, como eu disse, veja os acertos e os erros aqui. Então, eu vou contextualizar para você, para que você entenda quem é esse casal. Eles têm um relacionamento, segundo essa fonte, como eu disse, está aqui na descrição do vídeo, eles têm um relacionamento muito curto, que se iniciou em 2017, né? E em 4 meses de namoro, eles já ficaram noivo e logo depois se casaram e fizeram, e a esposa, né, a esposa Maíra fez uma cerimônia surpresa, porque ele estava fazendo uma novela, e eles ficam noivo, e ali essa ímpeto da juventude hoje, eles vão lá, fazem tatuagens um com o outro tal, e essa relação deles, né, gera uma filha, a Sofia. Dentro desse tempo muito curto, né, que agora 5 anos, entre idas e vindas, né, eles estão aí desde 2017, segundo essa reportagem, existe a traição da parte dele, e pelo que a própria Maíra também relata nas suas redes sociais, foram diversas traições. E, consequentemente, isso gera um abalo emocional muito grande nela, principalmente, que foi traída. Depois ele também faz ali um vídeo e expõe nas redes sociais que ele errou, né? E quando isso acontece, é natural que ambos se defendam, principalmente quando se expõem, e os dois, por serem conhecidos aí nas redes sociais, aí vêm as pessoas e se sentem no direito de falar e de opinar na vida deles. Isso gera constrangimento para um dos lados, para os dois lados, que aí tem opiniões diferentes e tal. Isso pode intensificar até o abalo emocional entre os dois. E aí, para se defender, eles começam a trocar acusações. Ela começa a dizer, depois que ela dá um basta nessa relação, que ela diz, olha, não tem mais jeito, ela vai nas suas redes sociais e começa a dizer que ela vivia um relacionamento abusivo, que ele era manipulador, que ela era extremamente traída, e que ela foi traída por muitos anos. Quando a gente fala muitos anos, pô, um relacionamento de 5 anos, ela dizer que foi traída por muitos anos, então você vê que esse relacionamento ele já começou errado, né? Ele começou disfuncional, não houve o acerto dos papéis, dos bons acordos, nós vamos falar isso na sequência também. Aí ela diz que o relacionamento se iniciou no momento em que ele estava falido, que ele estava vivendo uma depressão, e ele se defende também dizendo disso, que ele viveu uma depressão profunda, e quando a conheceu, ela ajudou muito ele a superar isso, mas que ela não sustentou ele, porque ele depois terminou a novela, ele foi investir na música e não deu certo, e ela diz que sustentou ele para fazer com que ele se sentisse mais homem. Ela começou a bancar tudo, e aí ele depois vai para se defender, nega, diz que ele trabalhou na empresa dela, né? Mas que ele não recebeu nada de graça. E aí ela alfineta dizendo, eu quis fazer isso para ele se sentir mais homem, e talvez para ele se sentir mais homem, ele também tenha me traído tanto. Então, olha só como é um relacionamento que inicia, como eu disse, de forma disfuncional, desequilibrada, com duas pessoas sem clareza sobre o que é relacionamento, o que é casamento, e quem paga o preço agora é uma filha que nasce. E vê aí os pais nem teve a oportunidade até então, e agora eles, pelo que a reportagem diz, eles reconciliaram, e ele está nesse Big Brother agora desse ano, e está sendo o alvo de ataque de haters também.
E aí, no meio disso tudo, é óbvio que tem essa criança que paga um preço caríssimo, que se esse relacionamento dos pais não dão certo, ela vai ter que viver sem uma referência. Lógico que o pai pode ser um pai presente, a mãe, mas ela já não vai ter ali o valor família, né? Ela não vai saber se desde pequena isso daí ela não tiver essa vivência. Não significa que ela não vai saber o que é ter família ou que não vai valorizar a família lá na frente. Não, não é isso. Mas que ela vai ter um desafio maior, com certeza isso ela vai. E aqui eu quero citar 3 erros analisando essa reportagem, né? Quero compartilhar com vocês sobre algo que tem sido recorrente, até segundo pesquisas do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que o número de divórcio tem aumentado, né, e o número de casamentos tem diminuído. Isso porque as pessoas têm perdido a essência, o valor de família. Isso a gente fala do reino humano, mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente entende que família é o projeto de Deus, é o maior ministério, o maior patrimônio que Deus nos dá. A Bíblia fala que filhos são herança do Senhor, e aquele que encontra uma esposa encontrou algo excelente. Então você vê que Deus ele tem um apreço, um carinho, um amor muito grande por famílias, e é aí que o inimigo ataca. Então eu quero compartilhar com vocês nesse estudo de caso, baseado nessa reportagem que eu li, alguns erros, né? E eu também quero falar sobre coisas que não foram faladas ali na reportagem, mas que ficam nas entrelinhas, e quem acaba que tem uma certa experiência em relacionamento consegue fazer essa leitura. Bom, primeiro erro, eles iniciam uma família baseado na paixão, né? Paixão, gente, é um sentimento avassalador, que ele age baseado na emoção e não na racionalidade. Ele não coloca as coisas nos seus devidos lugares, ele não avalia os prós e contras de uma decisão de se unir num casamento. E por conta dessa falta de conhecimento e de clareza e de reflexão e até de diálogo entre os dois para definir se isso de fato é o que eles queriam, eles acabam entrando numa zona de vulnerabilidade, porque há um desconhecimento de quem é aquele homem e quem é aquela mulher, um para o outro, né? E caso ali na emoção e na paixão, gente, tudo é lindo, maravilhoso. Eu costumo dizer que ser amante, não é o caso deles, tá? Mas eu costumo que ser amante, que é algo que vive só em paixão, é muito fácil. Ser amante é só dar prazer, né? Dar presente, falar de coisas boas, falar mal da esposa ou do marido que está sendo enganado, falar mal de tudo e ficam ali por 2 horas e depois cada um vai para sua casa, né? Ou às vezes passa o final de semana. Enfim, é muito fácil ser amante, porque você não precisa abraçar tudo que a pessoa é, né? E quando a gente vive na paixão, a gente não abraça tudo quem de fato a pessoa é. A gente, na paixão, você só vê aquilo que te interessa ver. Então, nesse relacionamento tão curto, né, que agora está completando 5 anos, e entre idas e vindas, entre eles e várias traições, algo assim tão intenso e tão doloroso num período muito curto, é porque ambos se entregaram, pelo que demonstra aqui, pelo que eu entendo na reportagem, muito rapidamente, em 4 meses de namoro, ficaram noivos. E não é o problema da velocidade, mas assim, quando não existe um diálogo, você pode noivar, casar. Na minha casa tem esse exemplo. A minha mãe com o meu pai, né, a minha falecida mãe, eles, entre namoro e casamento, 1 ano. E eles viveram até que a morte os separou. Agora, quando você entra num relacionamento baseado em paixão, como eu disse, você só analisa a parte que lhe convém. Por isso que muitas pessoas acham que com o passar do tempo o relacionamento esfria. Não, é porque você passa a conhecer o outro lado da moeda, os defeitos que aquela pessoa tem. Na paixão você só vê os benefícios, e quando vê os erros, você releva, fala, não, tudo bem, ou faz vista grossa para aquilo. E aí eles entram num relacionamento, ele não decidiu, ele não entendeu que o valor é família. Quando você decide, olha, eu vou me casar, eu estou dizendo que eu vou romper aquela relação, para eles que são do mundo, né, pelo que eu entendi aqui, até pelo adultério, ele vai romper a relação com qualquer outra mulher.
e vice-versa, e ela com qualquer outro homem, para se dedicar agora um ao outro. Afinal de contas, eles se tornam um só corpo, um só espírito. Então, não tendo essa clareza de que, olha, a vida de casado significa que eu estou rompendo, né, fechando algumas portas que antes eu transitava normalmente sendo solteiro, agora sendo casado eu não posso mais. Porque eu tomei uma decisão, ninguém apontou a arma na cabeça, nenhum apontou uma arma na cabeça do outro, dizendo, você tem que casar comigo, foi uma decisão conjunta. E essa decisão conjunta, se ela não é analisada, ela não é compreendida no seu todo, acontece que eles entram nessa zona de vulnerabilidade e, consequentemente, aumenta muito as chances de haver adultério. Eles não entenderam que casamento, né, assim, eles e muitos outros, e estou dizendo baseado no histórico deles, né, eles não compreenderam que casamento é algo coletivo, onde cada um passa a ter uma responsabilidade consigo, com o outro e com a família, e com os deveres da casa, com os deveres de tudo aquilo que é englobado, né, que está envolto dentro do casamento, tudo aquilo que engloba, né, o casamento. Então, eles acabam não compreendendo isso, logo entram nessa zona de vulnerabilidade. Com a falta desse diálogo, eles também não definem quais são os papéis um do outro dentro da casa agora. Qual é a responsabilidade de cada um? Inclusive, ela relata que ela pede para que eles contratem uma babá, para que eles tenham tempo para trabalhar. Ele é contra. E até aí está tudo certo se um é contra. Agora, o que não pode é o que acontece na sequência, que ela diz o seguinte, olha, então, a gente não contratou a babá, né? Só que ele também não me ajudou em nada. Aí ela diz, isso ela disse depois que ela se separou, né? Numa das separações, que ela criou a filha sozinha, no tempo em que eles estavam juntos, que ele ficava assistindo série no sofá, e ela estourou todos os pontos dela, porque ela tinha que acordar de madrugada para dar mamar, para trocar a filha e tal. E ele não dava esse suporte. E aí, nessa hora, acredito que você, mulher que estiver me assistindo, já começa a sentir uma raiva sobre esse rapaz, onde já se viu alguém fazer algo desse tipo, e talvez, e eu não estou aqui querendo aliviar a barra de ninguém, mas talvez ele não estava preparado para ser pai, muito menos para casar e ter filhos, e ele não entende o que é ser pai, talvez pela história de família ou não, eu não conheço a história dele, mas de fato ele não estava preparado, porque ele não entendeu. E eu sei o que é não estar preparado, porque por algum tempo da minha vida que eu fui pai, na primeira filha, Cecília, eu ajudei muito. Na segunda, que foi a Marília, eu ajudei muito pouco, porque eu estava passando por uma crise emocional muito grande. Quem conhece a nossa história sabe que a gente perdeu tudo, e a Daiane fez muito do que essa Maíra fez de cuidar da nossa filha bebê, não pós-parto, mas aquilo tudo que eu fazia, que era dar banho, cuidar, e eu sempre amei cuidar de criança, eu já não ajudava mais. Então, pode ser que não tenha havido preparo do lado dele, pode ser que ele estivesse vivendo uma crise emocional, uma crise cognitiva, e eu sempre digo que o homem é muito mais fraco do que a mulher quando se trata de questões emocionais. E, de novo, isso não justifica a ausência dele na criação dos filhos. Eu falo que uma mãe cuida de 10 filhos, um pai não cuida de um, né? A mãe, ela consegue, se ela é abandonada, ela era dependente financeira do marido, a maioria das mulheres vai conseguir se virar, sustentar os 10 filhos, manter um abrigo, uma casa para eles, enfim. E um pai não vai conseguir fazer isso com um filho, mesmo que ele já tenha trabalho. Então, a mulher, ela tem uma habilidade que é muito admirável, que é essa capacidade de se adaptar rapidamente e de cuidar, né? E aí, por consequência de não ter esse preparo, ela vai criar a filha sozinha e paga o preço aí de romper os pontos da gravidez, da cirurgia, da cesárea ali, né? E aí ela sofre. E eu entendo também que esse desabafo dela, ela estava dominada por emoções negativas, de ter sido enganada, traída, que de fato dói muito. Então esse é o primeiro erro, não saber exatamente por que está casando e o que de fato é o casamento. Segundo erro, eles não fizeram bons acordos.
E aí, quando se inicia uma família, então casaram, estão morando juntos, e agora, quem faz o quê? Não ficou claro. Se não ficar claro, naturalmente, alguém vai ficar com um peso maior das responsabilidades. No caso desse relacionamento, entre os dois, quem é que ficou entre o Arthur e a Maíra? Ela fica com a carga maior, e geralmente é assim, a mulher fica, ela tem dupla jornada, né? Para mulher que trabalha fora. Então, ela trabalha fora e chega em casa, tem que cuidar da casa, dos filhos, e o homem tem a jornada única que é trabalhar. E em alguns casos, às vezes, o homem se acomoda e a mulher é que banca tudo. Quando isso não é dividido, e pode ser que ele fale assim, não tem habilidade para tal coisa, né? Mas tem que se encontrar a solução. Não dá para dizer, eu não faço. Tá, eu não faço isso, mas eu sei fazer isso. E aí há uma troca, um equilíbrio, né? Para que os dois compartilhem da responsabilidade da família. Se não há esses bons acordos e não há clareza qual é o papel de cada um dentro do relacionamento, o que acontece? Uma das partes gera desgaste, né? Uma parte vai se desgastar mais. Consequentemente, ela fica mais emburrada, mais incomodada, essa pessoa que tá sobrecarregada, né? Aí vai haver o distanciamento, quando já dialoga menos, tem menos diálogo, quando conversa, às vezes é com acusação, porque está dominado por aquele peso da exaustão e do estresse de estar sobrecarregado. E aí é onde abre um espaço enorme para traição, que foi o que aconteceu nesse relacionamento. Até aqui, ainda não é o pior problema. É um péssimo problema aqui. O que acontece é que essa parte que está sobrecarregada, ela fica tão focada em resolver tudo dentro da família, que às vezes ela vai perdendo o senso do seu próprio valor. Então, depois ela já não se cuida, e se cuidar é às vezes de passar um batom, é de não ter tempo para ela mesma, para as amigas, enfim, para ter tempo de lazer, tempo de qualidade com o marido, com a família. Não, é excesso de trabalho, é o fazer muito pelos outros e acaba não fazendo nada por si. Isso vai fazendo com que o amor próprio, a autoestima vai enfraquecendo e ela vai perdendo esse senso do seu próprio valor. E qual é a consequência disso? E nesse caso especificamente, qual foi a consequência? Que, segundo ela, além de ser traída, ela passou a se responsabilizar pela traição. E é claro que casamento é meio a meio, 50% de cada um a responsabilidade. Só que a decisão numa traição final, por mais que eu erre, né, ou que a pessoa erre, a decisão final é sempre do outro que trai. Então, por mais que eu possa ser o pior dos maridos, ou a mulher possa ser a pior das esposas, não justifica o ato final do marido falar, não, porque você só brigava, porque você só fazia isso, então eu te traí. É injustificável. Um erro não pode ser justificado com o outro. Então, se a pessoa está errando, peraí, vamos conversar. Vamos entender, vamos alinhar. Não houve alinhamento, então você tem o direito, embora segundo a Bíblia a gente entenda que isso é errado, mas você está no seu direito de dizer, não demos certo, eu já te pontuei sobre os erros que você tem cometido, você me pontuou sobre os erros, a gente não está se alinhando, né? Não está se entendendo, então vamos separar. E aí ele se envolve, ou ela se envolve com outra pessoa. Tá? Não tem mais vínculo. Mas enquanto houver vínculo, é falta de caráter, de dignidade, de respeito, de consideração. E nesse caso, a mulher que é mãe do filho, da filha. E outra coisa, que exemplo esse pai vai poder dar para a filha? Depois não, filho, olha, quando você casar, você tem que ser fiel. Né? E de novo aqui, gente, eu não estou aqui para pesar sobre ninguém. E todo mundo está sujeito a errar. Todo mundo está sujeito a errar. Mas a gente tem que levar em consideração, principalmente quando tem uma criança, né? Que exemplo que esses pais vão dar. E outra coisa, nós vamos falar aqui já do erro 3, emendando aqui, que é o excesso de exposição. Então, eles falam nas redes sociais, e deixa eu te falar, aquilo que está na rede social fica gravado, fica pela eternidade. E isso pode ser resgatado lá atrás. E esse excesso de exposição
principalmente quando ainda não foi, está tudo mal resolvido entre eles, entre separa, volta, eu te amo, não te amo, cada um vai seguir seu caminho, não. Então, troca-se acusações e isso aumenta as dores entre eles e esse excesso de disposição, tanto na primeira separação, depois eles voltam e postam fotos de mão dada, segundo a reportagem, né? E ele, acho que escreve algo parecido como tem coisas que uma imagem fala por 1000 palavras, alguma coisa fala por si só, alguma coisa do tipo, mas 8 dias depois que eles anunciam a reconciliação, eles também terminam de novo, e aí ela já manda outra postagem falando que, olha, eu me separei, né? Eu vou ver aqui, ela fala assim, ó, eu me separei por todas as mulheres, para que as mulheres saibam se valorizar, tal, e para que os homens aprendam a se transformar, porque o que vocês fazem com nós machuca demais, e tarará. Beleza, então ela ergue uma bandeira ali. Mas pouco tempo depois, eles reatam de novo e ela tem que, né, que calçar ali uma máscara, né? Aqui no interior a gente fala calçar a cara, né? E dizer, e aí ela faz uma postagem dizendo o seguinte: olha, então, agora escreve aqui, ela fala, né, que voltou e se reconciliou com o Arthur, então entrega aqui todas as amigas, suas amigas que morderam a língua, marca ela aqui nos comentários, como tipo assim, e tá bom, e aquela bandeira que você ergueu sobre as mulheres se valorizar? E tá tudo certo haver reconciliação, mas como um dia você fala uma coisa, no outro, então falou sem pensar. E aqui é um erro gravíssimo que eu vejo pela imaturidade do casal, como a gente já citou, de não ter o conhecimento sobre o que é família, não entender, não buscar. Obviamente, a ausência de Deus é o pior de todos os problemas, né, de tudo isso, não ter valores e princípios sobre o que é família. Enfim, e esses erros, gente, são cometidos recorrentemente, até entre casais que já estão maduros, juntos, 15, 20 anos, né? E hoje a rede social, gente, ela é muito perigosa. Eu, particularmente, acho bacana, mas não sou muito amante de redes sociais. Não gosto de me expor, porque eu acho que vida, gente, é a sua vida. A sua vida diz respeito a você e sua família, né? Assuntos de casais, especificamente a gente falando aqui, é seu e da sua esposa, seu e do seu marido, né? Não fique expondo isso, não fique falando, colocando frasezinha de efeito, alfinetando, porque logo ali na frente vocês podem se arrepender e buscar restauração, e isso fica gravado. E aí vem o inimigo e vai usar outras pessoas dizer: ah, mas você não falou isso? E cadê sua palavra? Entende? Então, cara, o que é seu, tem um ditado antigo que certamente você conhece, que fala que briga de marido e mulher não se mete a colher. E outra coisa, não exponha-se, né? Não exponha a sua família, a sua relação, principalmente quando algo estiver ruim. Tem uma frase que diz o seguinte: o seu sucesso você publica, os seus fracassos você guarda para você. E assim tem que ser. E rede social é essa falsidade, né? Porque eu só posto sorrindo, eu só posto em lugares bons, mas eu não posto a fatura do cartão, né, que eu tenho que pagar daqueles momentos bons, eu não posto, de repente, um desentendimento. É o famoso postar casal, dizendo amo mais que chocolate, mas no fim das contas só é ali. Mal se tem diálogo entre o casamento, na relação, enfim. É muita falsidade. E a minha preocupação de tudo isso dessa geração que está vindo de jovens, e você que tem filho, adolescente, né, ali pré-adolescente, enfim, essas são as referências que eles estão tendo. Referência de família vou casar, Vinícius de Moraes dizia que seja eterno enquanto dure, embora eu discorde, né? Eu acho que tem que ser eterno a partir do momento que você decide casar. Você tomou essa decisão, você tem que abraçar, é uma decisão, é um caminho sem volta. As pessoas estão casando dizendo o seguinte: eu vou casar para ver se dá certo. Não, casamento você não casa para ver se dá certo. Casamento é algo que você faz dar certo, ou não. Então tá no controle de cada um que decide casar, entre fazer o casamento dar certo ou não. Espero que essa análise tenha te ajudado, tenha falado ao seu coração, tenha expandido aí seu entendimento, para que você avalie sua relação, veja talvez se você está cometendo algum desses erros que a gente está falando, e principalmente que você abra os seus olhos
para caminhar no caminho certo, né? Nos caminhos do Senhor. Eu quero reforçar aqui, se você tem vivido momentos desafiadores no seu relacionamento, inclusive eu quero te convidar a se inscrever. Vou pedir para que você acesse aqui na descrição do vídeo, vai ter 2 links, o link da reportagem, como eu disse, e um link do evento que a gente faz, Semana Casamento Restaurado, a gente faz algumas vezes no ano, que é uma imersão de uma semana, onde a gente fala muito sobre como restaurar, que é a Semana Casamento Restaurado, que a gente ensina o que fazer e como fazer para você superar situações difíceis numa relação e ter o casamento dos seus sonhos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e até a próxima. Tchau, tchau.